Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 20 horas, para poder transmitir nosso estudo sobre a obra Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos para o capítulo 11, que fala sobre a questão da existência da alma. Aqui a gente está diretamente da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro. Eu sou Valéria, o pessoal no centro me chama de Val, e estou aqui para a gente poder fazer essa reflexão e esse estudo sobre a obra. Vamos iniciar com uma oração, pedindo espiritualidade divina que possa abrir os nossos canais de entendimento, que possa fazer com que a gente esteja aberto para os ensinamentos que vão ser passados para a gente hoje, que a gente possa ir compreendendo passo a passo como que se deu a evolução do nosso planeta e a criação da nossa espécie, e também a evolução de cada espécie que foi criada dentro desse planeta com vida. Que nós possamos, a partir disso, ter mais consciência de quem somos, de quem estamos e o que precisamos fazer para poder, a cada passo da nossa existência, evoluir um pouquinho. Assim é, que assim seja. Então, vamos lá. Vamos ao nosso estudo. Então, a gente hoje vai falar do capítulo 11, Existência da Alma, e vamos ser auxiliados pelo Livro dos Espíritos, pela Gênese e pelo próprio livro, obviamente, Evolução em Dois Mundos, que é o nosso objeto de estudo. Algumas considerações iniciais antes de a gente entrar efetivamente na obra, a partir de algumas coisas que nós já estudamos anteriormente. Então, com o advento da fotossíntese, que o ar tornou-se respirável para os seres como nós. Os nossos pulmões aceitam somente o ar que é provindo da fotossíntese, né? Porque a fotossíntese ela vai fazer esse equilíbrio no ar respirável para que a gente possa, então, desenvolver a respiração. Antes da nossa atmosfera rica em O2, os seres já respiravam, mas de forma anaeróbica, ou seja, em ambientes caracterizados pela ausência do gás O2. Então, assim, a gente faz um outro tipo de respiração, e para que esse tipo de respiração que a gente faz, é necessária a fotossíntese. Assim foram surgindo os seres da criação, uns chegando para ficar, outros apenas cumprindo suas tarefas e desaparecendo. E de degrau em degrau, novas formas físicas foram sendo aprimoradas para que se cumprisse o projeto mais audacioso da criação, o ser humano. Então, paulatinamente, a criação foi feita, e a gente viu isso nos capítulos anteriores. Alguns animais, alguns seres surgiram, mas eles não foram... eles cumpriram o papel deles e foram extintos, porque não era aquilo que era realmente para ser. Outros ficaram por algum tempo e também foram extintos. Outros deram muito certo e foram sendo aprimorados. Aqueles que ficaram, eles vão sendo aprimorados no passo a passo da evolução. Na idade da pedra lascada, o homem estava perdido na vastidão do Paleolítico e aprendeu a chorar, ajustando-se às leis e O homem, perdido na vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, ajustando-se às leis e a se lhe cumprirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que se reconheceu ínfimo e frágil diante da vida. Compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Esse foi o último tópico do capítulo anterior que nós estudamos. O princípio da responsabilidade. A partir do momento que ele se entende filho do Criador, que ele entende que ele está no mundo e que ele tem que fazer as coisas por ele mesmo, o homem começa a ter responsabilidade sobre si mesmo.
e ele vai desenvolver outras capacidades a partir disso. A evolução mórfica prosseguiu, emparelhando-se com a evolução moral. Agora a gente está entrando aí no capítulo 11, efetivamente, cujo primeiro tópico é evolução mórfica e moral. Então, tanto a evolução do homem, do corpo físico do homem, foi avançando, quanto também a sua evolução moral. Ele foi compreendendo determinadas coisas e começou a atuar de modo diferente no mundo. Os instintos, que eram algo bastante normal, né? O instinto de sobrevivência, a lei do mais forte, não preocupar-se com o outro, somente com si próprio, isso foi ficando para trás, e o homem foi começando a ter outras preocupações. Então, e aí começou a nascer também essa evolução moral. Ao mesmo tempo, o progresso intelectual do homem primitivo foi acontecendo, como pano de fundo, lentamente, gerando possibilidades para novas aquisições e habilidades pelo ser pensante. Então, assim, a gente paulatinamente foi evoluindo moralmente, no corpo físico, morfologicamente e também intelectualmente. Nós vimos no capítulo passado que os arquitetos divinos enviaram também para perto de nós seres para poder ajudar a gente nesse processo de evolução intelectual e moral. Então, seres que sopravam para a gente coisas, né, para o ser humano, vamos colocar separado, seres mais iluminados que sopravam para o ser humano esses toques morais e essas dicas intelectuais também. E isso foi fazendo com que o homem, então, fosse absorvendo tudo aquilo que vinha por inspiração através da espiritualidade superior, e ele foi se desenvolvendo moralmente, intelectualmente, e passando isso para as pessoas que estavam ao redor dele. O crânio avançou com vagar no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriam essência tátil não sonhada. E os sentidos, todos eles, progrediam em aperfeiçoamento e percepção. Então, nós fomos desenvolvendo todos os nossos sentidos, passo a passo. E foi um processo paulatino, né? Vagaroso. Reparem que o próprio crânio do ser humano ele vai evoluindo passo a passo. E com essa evolução do crânio, também vai havendo a evolução de todo o resto do corpo do homem. Então, a gente vê aqui, a gente vai acompanhando, né, a evolução dos crânios, e aí a gente vai acompanhando também a evolução dos corpos dos homens, até chegar mais ou menos ao que a gente é hoje. Mas essa evolução não parou, ela continua acontecendo. Já existem pessoas, por exemplo, tem os dentes lá de trás, né, que são chamados dentes cisos, que dão um problema. Já tem algumas pessoas que nascem sem esses dentes, por exemplo. Isso é uma evolução mórfica, né? Os homens antigamente tinham um gogó, que é um carocinho, um ossinho aqui na garganta. Hoje em dia já tem vários que nascem sem esse gogó, não tem mais essa necessidade. Os pelos do corpo foram diminuindo, estão diminuindo gradativamente, enfim. Ainda está acontecendo, e essa evolução ela é progressiva, ela não vai parar. Ainda está acontecendo essa evolução mórfica, ou seja, no próprio corpo do homem, essa evolução moral e essa evolução intelectual. Todas essas evoluções, elas vão ser sempre. Nós estamos fadados a evoluir. E, estando encarnados ou desencarnados, isso vai acontecer. No corpo físico de quem estiver encarnado, a raça humana vai evoluir, e na moral e no intelecto, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, isso vai acontecer aí na nossa existência para frente. Todavia, com o advento da responsabilidade que o separa da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos
tentames de progresso no campo do espírito. E começou a questionar-se: quem era? Por que estaria ali? Para onde iria depois? E começou também a temer a morte. Então, a partir do momento que esse intelecto foi se desenvolvendo, e que a responsabilidade começou a ser adquirida, ele, então, começou a fazer questionamentos. Também porque a moral foi evoluindo. Então, quem eu sou? Né? Já se a inteligência está se desenvolvendo, ele vai começar a fazer perguntas filosóficas. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou depois? E essas perguntas são perguntas que nós ainda nos fazemos. O Espiritismo já responde bastantes perguntas nesse sentido, mas ainda nos fazemos essas perguntas. E pessoas de outras religiões ainda não conseguem visualizar essas respostas como nós conseguimos. Mas, mesmo assim, nós não temos a completude dessa resposta, né? Então, a gente ainda tem dúvidas sobre isso, e são perguntas que foram feitas desde o início do princípio inteligente, no caso do desenvolvimento do intelecto, vamos falar melhor. O princípio inteligente ele ocorreu lá desde o início da nossa criação, mas a partir do momento do desenvolvimento do intelecto e da moral, essas perguntas começaram a florar na cabeça do homem. E quanto mais indagava, mais se acentuava o poder de imaginar, facilitando-lhe a mentalização e o desprendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com o corpo físico, se automatizavam, assim, na emancipação parcial através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Então, o homem, né, gradativamente, se perguntando cada vez mais coisas e se reconhecendo e compreendendo a questão do corpo, a questão do espiritual. Ele começou a entender determinadas diferenças, e isso tudo foi fazendo com que essa evolução moral pudesse acontecer também. Lentamente, a criatura humana começa a sentir-se inclinada a conviver com a vizinhança, com um instinto absoluto ainda dominando, sem restrições. No entanto, a evolução irreversível, o amor despertou-lhe no ser, sugerindo novas posições à própria existência. Então, essa necessidade de viver em conjunto, de compartilhar coisas, de fazer com que existisse companhia na existência, ela foi aflorando. Mas ainda existia o instinto. O homem ainda era muito instintivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: primeiro nós éramos instinto, depois sensações e depois sentimentos. Nós estamos no meio do caminho aí, nas sensações, ainda lembrando muito próximos dos instintos e já experienciando alguns sentimentos, mas no meio do caminho. A gente está na fase de transição. Nós estamos na sensação. E eles ainda estavam nos instintos, muito próximos da animalidade. Mas, com esse intelecto já se desenvolvendo e esse princípio moral também se desenvolvendo, ele já consegue sentir amor, né? Mesmo que de uma maneira bastante precária, ele já consegue sentir um pouquinho desse amor. Nós, ainda aqui no século XXI, não conseguimos saber o que é o amor de uma maneira total. A gente também está experienciando o amor. Eles experienciavam o amor de uma maneira ainda mais precária, mas já tinha lá aquela sementinha do amor no coração de cada um. E com isso, a existência vai se modificando. As questões morais vão se modificando também. Em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui a propriedade da faixa de solo em que lhe encrava a moradia. E, atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta, para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Então, ele já começa a ter essa noção de que, se eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Essa noção já começa a aparecer para eles.
Lembrando que eles são sempre ajudados nesse momento, e em todos os momentos e até hoje, pela espiritualidade superior, né? Que vai estar lá soprando, dando aquelas intuições para que eles pudessem, então, acordar para essas realidades que estavam aí adormecidas nele. E aí ele vai tendo essa noção de propriedade, essa noção de limite de espaço, né? Onde eu durmo, onde você dorme, qual o espaço me pertence, o que eu posso fazer dentro do meu espaço, o que você pode fazer dentro do seu espaço, o que eu gostaria que você fizesse para que eu pudesse me sentir bem. Então, o que eu gostaria que você me fizesse, eu vou fazer por você. E essas noções foram ficando mais claras. E surgiu, então, a noção de direito, que é o próximo item do nosso capítulo. Essa noção de qual que é o meu direito, e até o meu direito vai até onde começa o seu, essa noção já começa a aparecer no homem. Ou seja, descobre a noção de propriedade e, ao mesmo tempo, vai reconhecendo seus limites, né? Acontece, assim, o inesperado. O homem selvático, que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante, estabelecendo a posse tirânica em tudo o que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce desse modo para ele a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Então, mais aí ele vai aprofundando nessa noção de direito. Mesmo ainda sendo selvagem, mesmo ainda sendo instintivo, mesmo não querendo abrir mão da vida que ele tem, ele começa a compreender que se ele ultrapassa o direito do outro, o outro vai ultrapassar o seu direito. Se ele passa por cima de alguma coisa do outro, o outro também vai ter o direito de passar por cima das coisas dele. Então, tudo isso vai ficando mais claro para o homem e ele vai delimitando regras, delimitando normas para que a convivência possa ser bem estruturada. E que cada um possa, então, desenvolver ali dentro do seu espaço aquilo que considera bacana, dentro de determinadas regras que todo mundo tem que seguir. Noções de direito aí aparecendo. Foi sofrendo na própria carne as ações da imutável lei da causa e efeito que entendeu que a liberdade dele terminava onde começava do outro. Então, a minha liberdade vai até onde começa do outro, o meu direito vai até onde começa do outro. Essa noção ele aprendeu aí, já. Consciência desperta é o próximo item desse capítulo. Da mesma forma que nós, ao sairmos da infância, vamos tendo noção das nossas crescentes responsabilidades sobre a vida adulta, também o espírito, saindo de seu primitivismo, de sua infância espiritual, vai se transformando e tendo consciência da importância de sua presença na Terra. Então, é o mesmo processo, só que, lembrando, tudo foi feito paulatinamente, bem vagarosamente. Toda a evolução foi pensada de uma maneira bastante cuidadosa, por isso foi vagarosa. Então, o homem, ainda lá no seu primitivismo, ele compreende esse crescimento e a sua importância na Terra. E, paulatinamente, ele vai saindo desse primitivismo, vai saindo desse homem instintivo para entrar nesse homem mais sensação. Então, ele está subindo um degrau na existência, como nós estamos agora, nesse momento também, buscando subir o degrau da sensação para o sentimento. Aqui ele estava subindo o degrau do instinto para a sensação. Então, ele vai assimilando aos poucos essas noções para poder, então, dar esse salto de evolução e entendendo qual é a sua importância na Terra. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta e, pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha
e impondo-lhe mecanicamente os resultados receptivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Então, a responsabilidade foi sendo incorporada, né, no homem. E a partir disso desperta a consciência. A consciência começa a ser despertada. Aquilo que a gente precisa mais aprimorar na nossa existência é a consciência. Quanto mais consciência a gente tem das coisas, mais a gente se ocupa de coisas que realmente são importantes. Quanto menos consciência a gente tem das coisas, mais a gente se preocupa com coisas que não são tão importantes assim. Então, a consciência faz com que a gente entenda quem a gente é de verdade e faz com que a gente haja dentro do mundo e não reaja. Vamos lembrar a diferença dessas duas palavras? A reação vem do instinto, vem lá do homem, vem lá do animal, perdão, né? Daquele momento anterior ao que a gente é hoje, do homem primitivo. A reação vem dos instintos. A ação vem da consciência. Então, o que a gente precisa buscar na vida é agir e não reagir, porque a ação ela tem consciência. Você vai ter passos para chegar à ação. Observar, compreender, tomar consciência para agir. A reação é instantânea, você não tem nenhum movimento anterior a ela. Então, é muito importante que a gente tenha noção de tudo isso para que a gente possa, então, agir no mundo e não reagir, porque aí a gente vai estar trabalhando no campo da consciência. E aí ele começa a despertar essa consciência aí. A partir do princípio da responsabilidade, a consciência começa a ser despertada. A larva e a criança é o próximo tópico. Ele vai comparar a criança à larva. E por que será que André Luiz faz isso? Vamos ver. Vejamos por que André Luiz nos compara ao inseto, para que entendamos o ponto de vista espiritual, o que se passa conosco durante o nascimento, o crescimento, a morte física e o desencarne. Ele começa o ensinamento comparando a larva e a criança, destacando a similitude com que a vida assinala as alterações da existência para a alma humana e para os insetos, durante a metamorfose integral. O feto no útero materno ainda não respira, porque os pulmões ainda não estão ativos. Ele recebe o sangue oxigenado e os nutrientes que precisa por meio do cordão umbilical, que possui duas artérias que levam o fluxo sanguíneo do feto para a placenta e uma veia que traz de volta o sangue oxigenado. A partir do nascimento, a criança vai se metamorfoseando, desenvolvendo-se, tornando-se mais autônoma com relação a esses processos, passando a realizar por si própria, ao comando da própria mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe formam o corpo de maneira que se lhe ajuste a forma física ao modo do corpo espiritual. O mesmo acontece com a larva. Já existe um programa traçado para sua existência, e ela vai crescendo e recorrendo às matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo. Dependendo da espécie, ao crescer, torna-se necessária a mudança de pele para acomodar seu próprio volume, o que ela mesma promove. Assim, a larva dos insetos de transformação completa experimenta vários períodos de renovação para chegar à fase adulta, embora permaneça com o mesmo aspecto. E somente após atingir a derradeira mudança de pele, atinge a fase de pupa, quando vai diminuindo gradativamente sua atividade até parar de se alimentar. Então, todo esse processo vai acontecer com a larva. E também vai acontecer com a criança. Como ele disse, dentro do útero da mãe,
vai acontecendo uma metamorfose ali, ela não respira ainda por si própria, ela precisa do cordão umbilical ligado à placenta da mãe para poder, então, fazer com que essa respiração aconteça de uma outra maneira. E vai se desenvolvendo. Após o nascimento, ela vai se desenvolvendo e vai se modificando, né? Ninguém fica igual quando nasceu. Quando você nasce, você é uma pessoinha que cabe aí no colo de um adulto, bem pequenininha, você vai crescendo, até não caber mais no colo, se torna um adolescente, se torna um adulto, vai ter que já vai mudando. Em todas as fases a gente vai se modificando. Nosso corpo físico, nosso rosto, tudo em nós vai se modificando até a gente chegar à fase da maturidade e acontecer o desencarne natural. Esse é o processo. Então, a nossa vida, assim como a vida das larvas, é uma metamorfose constante. A gente está sempre em processo de modificação. Por isso a comparação. Após completar o estado larval, o indivíduo protege-se no solo ou na planta, preparando a própria libertação. Esvaziam-se-lhe os intestinos, paralisam-se-lhe os movimentos. Percebendo assim, fisiologicamente imóvel e envolvendo-se segundo a espécie em fios de seda por ela própria produzidos. Forma-se assim o casulo em que repousa a pupa por tempo determinado, dias e até meses. Na fase de pupa ou ninfa, como morto, é quando o inseto, sobre as maiores modificações no seu organismo, um verdadeiro aniquilamento, histólise, ao mesmo tempo em que entra em um processo de histogênese para fazer órgãos novos. A histólise, que se efetua por ação de fermentos, verifica-se notadamente nos músculos, no sistema digestivo e no sistema excretor, não afetando o sistema nervoso e o circulatório. Ao mesmo tempo em que se aniquila durante o estágio de ninfa, o inseto realiza a histogênese, aproveitando os músculos remanescentes da histólise, que se desfazem das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente sua estriação, até que se convertam como se obedecesse a um processo involutivo em células embrionárias, tornando-se aptos a formar novos órgãos. Somente depois de atingir a completa transformação é que o inseto integralmente renovado emerge do casulo. No caso das borboletas, a ninfa aparece na forma adulta com um aparelho bucal modificado de mastigador na larva para sugador na borboleta. A maxila se alonga, convertendo-se numa trompa, enquanto o lábio superior e a mandíbula se atrofiam. Entretanto, embora tornando-se magnífica e bela, a borboleta alada e multicolor é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos três aspectos fundamentais de sua existência: larva, ninfa e inseto adulto. É o mesmo inseto, né? Ele não morreu, ele sofreu metamorfose, ele se modificou nos três estágios até chegar à fase adulta, que é essa fase de borboleta. Então, é o mesmo inseto, com o processo de metamorfose acontecendo. Agora, o próximo tópico é histogênese espiritual. A metamorfose dos insetos evidencia a histogênese e a histólise ocorrendo simultaneamente nos tecidos materiais. Já na criatura humana, André Luiz nos convida a observarmos a histólise acontecendo durante a deteriorização do corpo físico pela morte, e a histogênese acontecendo em nível do espírito, que se desencarna, ou seja, a histogênese espiritual. Depois de completada a infância,
o ser humano atravessa etapas expressivas de renovação interior até alcançar a maturidade corpórea, mantendo a forma exterior sem grandes modificações, somente pela ação de doenças ou de senectude é exposto a transformações mais profundas. Então, o que ele está falando? Que esse processo que acontece com o inseto no momento da metamorfose, que vai acontecendo durante a vida dele, né? Enquanto ele mostra lá as fases larva, ninfa e inseto adulto, ele vai ter tanto a histólise ocorrendo e a histogênese acontecendo ali no inseto, nos seus tecidos materiais. No homem, isso também acontece, mas vai acontecer no momento do desencarne, no momento da morte do corpo físico e do desencarne, da separação do corpo espiritual do corpo físico. Vai acontecer a histólise na hora da morte do corpo físico, em que ele vai ficando paralisado, todo paralisado, quietinho, não tem mais função, né? E a histogênese vai acontecer com o espírito que vai se projetar para fora do corpo e vai dar continuidade à sua existência. O processo de crescimento do ser humano, desde o do nascimento até a fase da adolescência, existem muitas modificações, várias etapas progressivas que vão fazendo com que essas modificações ocorram. Quando a gente alcança a fase adulta, essas modificações elas vão meio que estagnar. E aí vão voltar a acontecer quando a gente alcança a idade madura, que vai fazer com que a gente, então, vai tendo outro tipo de fisiologia no nosso corpo. Isso só vai ser rompido se acontecer em alguma fase da vida algum tipo de doença que possa transformar de maneira mais rápida o nosso corpo. Como no inseto, numa determinada fase de seu ciclo de vida, a criatura humana enfrenta uma gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. Pouco a pouco, declinam suas atividades fisiológicas e a inércia vai lhe substituindo os movimentos. Nesse período, procura o repouso, quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório. Nessa terceira fase, né, em que a gente vai entrar na maturidade, que o nosso corpo vai começar a ter essa paralisação. Ele vai começar a ter menos movimentos do que antes, na fase adulta. E aí a gente vai tendo essa paralisação com a velhice mesmo, para preparar o espírito para se libertar do corpo físico. Chega, assim, o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição de crisálida, envolvendo-se no imo do ser como os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas, dominantes ou secreções de sua própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. No ciclo de cadaverização da forma somatória, sob o governo dinâmico da mente, o corpo espiritual padece extremas alterações, que, na essência, correspondem à histólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que chamamos de histogênese espiritual, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmáticos e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica, entregue ao desequilíbrio ou à composição, à decomposição. Então, é todo o processo de envelhecimento do corpo que ele está falando aqui, até chegar ao momento do desencarne, da morte do corpo físico e da separação do corpo espiritual, para ele ir, então, para o mundo espiritual, deixando o corpo físico na Terra. Pela histogênese espiritual, o citoplasma das células somáticas
se desvencilha de alguns característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual atendesse a um processo involutivo, a condição de células embrionárias multiformes que se dividem por meio de cariocinese, plasmando em novas condições vibratórias a forma do corpo espiritual segundo o tipo imposto pela mente. Repare que ele fala segundo o tipo imposto pela mente, né? Porque tudo são escolhas que nós fazemos em todos os momentos da nossa existência, tanto encarnados quanto desencarnados. Nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos permite escolhas. Então, de acordo com a quantidade de culpas que a gente tem, que a gente assimila durante o nosso processo, a gente vai fazer escolhas A, B ou C, né, que podem até mesmo nos prejudicar numa encarnação. Então, por isso, é muito importante a gente estar sempre muito consciente para fazer as escolhas adequadas para uma nova encarnação, se for o caso de estar desencarnado, ou para a própria encarnação em que estamos, no caso de estarmos encarnados. Desencarnação do espírito. Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia. Contudo, muitas vezes, intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes, passa a revelar-se segundo a densidade da vida mental em que se gradua, dispondo de novos elementos com que atender à própria alimentação, equivalentes às trompas fluídico-magnéticas de sucção, embora sem perceber de modo algum o aparelho bucal que nos é característico. Então, tem muitas pessoas que ficam apegadas ao corpo físico e continuam, mesmo depois de desencarnadas, a terem as mesmas necessidades que tinham quando encarnadas. Então, elas vão continuar com esse processo, né? Por isso que a consciência ela é muito importante, porque se a gente tem consciência do nosso desencarne, a gente também vai ter consciência de que muitas necessidades que nós temos encarnados, nós não vamos ter mais quando estivermos desencarnados. Semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, a se lhes expressarem na aura comum, como radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-lhes as radiações específicas, trompas, essas pelas quais assinalamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, um para com os outros. Continuação da existência. Então, esse é o próximo tópico. Metamorfoseada, pois, não obstante, o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua além túmulo, o estágio educativo que se iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico. Então, assim, quando a gente desencarna, tudo que a gente continua. Não adianta a gente achar que com o desencarne o nosso sofrimento vai diminuir, a nossa dor vai diminuir, nada vai diminuir. A nossa felicidade vai acabar. Não. Se nós somos felizes, vamos continuar felizes. Se nós estamos num processo de busca de amadurecimento, nós vamos continuar no processo de busca de amadurecimento. Se nós somos cabeça dura, vamos continuar cabeça dura. É a mesma coisa. Nós somos o que somos. O que não vamos ter mais é o corpo físico, que vai ficar na Terra, porque ele pertence a ela. Lembra lá dos primeiros capítulos em que ele falou para a gente que quando a gente reencarna, ainda no ventre de nossa mãe, a mãe vai puxar o fluido cósmico da Terra para fazer a composição do nosso corpo físico. E essa composição do nosso corpo físico, do corpo do duplo etérico, que são empréstimos da Terra a nós, para podermos encarnarmos aqui, quando desencarnamos, voltam para a Terra. E nós saímos
da Terra com o mesmo que nós viemos quando a gente reencarnou, com o nosso corpo perispiritual, que guarda o corpo mental e o espírito, segundo André Luiz. E nós vamos continuar as nossas metamorfoses também no mundo espiritual, mas igualzinho a gente é. Não muda nada. A única coisa que muda é essa roupagem que nós deixamos aqui na Terra e vamos com o nosso corpo perispiritual. Então, a gente continua igualzinho e a gente tem a condição de evolução, que ela é eterna, também no mundo, no plano extrafísico. Percebemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na Terra, onde atende à planação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que se caracteriza, mas também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira praticada no campo físico, pelo desdobramento do aprendizado com que entesouradas as experiências necessárias à sublime ascensão a que se destina. Então, quando a gente desencarna, a gente continua aprendendo, continua as nossas experiências, a gente vai fazer a junção de tudo que a gente já teve de experiência anterior àquela encarnação, com as experiências daquela encarnação, para que a gente possa saber, então, o conjunto do que a gente é, para poder, então, dar continuidade a essa existência, né? Reencarnando na Terra ou trabalhando no mundo espiritual. Isso vai depender muito do nível de evolução que a gente alcançou até então. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos diz no capítulo 9, a alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa escapa à análise, como tudo quanto dinama no absoluto. Então, a alma, esse princípio de intelecto e de moral, e esse despertar da consciência, ele vem de Deus, né? Porque a espiritualidade superior nos sopra o tempo todo as intuições, nos sopra o tempo todo alguns toques, né, para que a gente possa modificar a nossa postura e trabalhar pela evolução. A gente sempre tem amigos espirituais ajudando, contribuindo nesse processo aí, para que a gente possa fazer essa evolução acontecer. Essa foi a bibliografia que a gente utilizou hoje para essa abordagem do capítulo 11. Eu espero que eu tenha levado para vocês clareza, né? Esse livro, como a gente já falou em várias outras oportunidades, é um livro bastante complexo, mas ele é muito interessante, porque nos mostra como a humanidade evoluiu. Mais do que isso, mostra como foi a formação do planeta Terra e desde o princípio dessa formação, tudo o que ocorreu, né, pelos arquitetos espirituais para que a vida fosse possível nesse planeta e todas as experiências feitas até chegar à obra-prima que é o homem, né? O homem é a criação mais complexa que existe na Terra. E por isso ela está, assim como todas as outras espécies, ela está sempre sendo aprimorada. Toda a morfologia do corpo humano, assim como a morfologia de todas as outras espécies da Terra. Vem mesmo do vegetal, passando pelo animal, até chegar ao homem. Tudo vai estar sempre em constante evolução. Por isso, a gente trabalha essa ideia de evolução em dois mundos, mostrando como que o mundo espiritual participa da evolução daqui do mundo material, nosso mundo, por enquanto encarnados aqui. Gratidão a todos pela presença, pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas do Centro 3 de Outubro, de outros centros, de outras religiões.
Muito obrigada pela companhia de vocês nessa sexta-feira. Na semana que vem nós damos continuidade ao estudo da obra. A gente vai para o capítulo 12, que fala sobre alma e desencarnação. Gratidão a todos. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.